Fala pessoal, vamos fazer uma revisão aqui mega rápida de estatística. Estatística é um conceito muito bacaninha, a gente sabe que é simplesão, mas vale a pena lembrar o português aqui muitas vezes. Então, olha, quando a gente for mexer com estatística, a gente vai estar lá mexendo com pesquisas, com dados, com informações. Isso tudo está dentro de uma variável. Variável é aquele seu objeto de conhecimento, objeto de interesse. Essa variável pode ser representada de duas formas. Ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Qualitativa você escreve ela no português, com caracteres, com palavras. Ela pode ser algo como bom, agradável, foi bom, foi satisfatório, ruim, péssimo, escrito em palavras. Ou ela pode ser quantitativa, que é colocada ali em números. Então, dentro da sua satisfação, foi de 1 a 10, 5, ou então a quantidade de salário que você tem, quantidade de nota que você tirou, 25, são todos os tipos de representação dessas variáveis, que é o seu objeto de interesse. Dentro disso aí você tem o dado, aquilo que eu peguei. Você pode ter esse dado ali como bom, ruim ou coisa assim dentro dessa variável qualitativa, ou você pode ter esse dado numérico, que é o que a gente vai gostar de mexer. Dentro desses dados numéricos, você vai ver qual que vai ser a quantidade de repetição daquele dado, que pode haver. Então, por exemplo, vamos supor que um monte de gente fez na sua pesquisa lá, colocou que a satisfação foi de 9. Então, colocar assim, 50 pessoas colocaram que de 0 a 10 a satisfação ali foi de 9. Então, a frequência ali da satisfação, a frequência da satisfação em 9, a frequência do dado 9 foi de 50 vezes. 50 pessoas tem 9. Ou então você coloca lá 9 vezes, 50 vezes o tanto de 9 que está aparecendo. Então toma já esse primeiro cuidado. Existe o dado numérico, um número para falar assim, olha, o dado que você recebeu de satisfação foi o número 9, e existe a frequência, a quantidade de vezes que aquele 9 está aparecendo, que a gente vai chamar aí dessa repetição. Então, quando eu te dou uma tabelinha assim, você tem que lembrar quem que é frequência, quem que é seu dado. Então, se vai pelo contexto, pela sua cabeça, pela sua inteligência. Então, se você tem aqui, olha, a coluna dos salários, vamos supor que nessa empresa aqui tem salários R$100, 600, 200 e 500. Eu tenho a coluna aqui dos funcionários, vai a quantidade de funcionários que eu tenho. Então, o que você tem que pensar? Tem que pensar que o seu dado aqui é os R$100 e eu tenho aqui 10 pessoas recebendo R$100, ou seja, eu tenho uma frequência de 10 repetições do dado 100, beleza? Então tenho dois números e você vai sacar que esse aqui é o meu dado e essa aqui é a minha frequência desse dado, só para não confundir. Poderia colocar uma outra variável aqui, poderia colocar a variável idade, aí complica mais ainda, mas aí você vai ver, olha, que recebem salário de R$100 e tem uma idade de 20 anos, são 10 pessoas. Então eu vou enfiando um monte de números, mas cuidado para lembrar e identificar o número que está vendo como uma frequência, aquele que é a quantidade de dados, e o número que é associado ao dado. Tá? O dado é 100 e a quantidade que o 100 aparece são 10 vezes. Essa interpretação aqui, nesse contexto. Tá, isso aqui é para interpretar uma tabela, interpretar um gráfico. O que a gente vai mais pedir aqui sempre vão ser essas trincas aqui, olha. A moda, a média e a mediana. Sempre essas três. A moda é aquele tipo de dado, sempre vai se referenciar ao dado, que tem maior repetição. Aquele que tem maior frequência. Então você vai olhar aqui, olha, vê o seu dado. Bom, eu tenho dados 100, 600, 200 e 500. Quem que repete mais? Então, para repetir mais, eu preciso vir para essa coluna aqui. Bom, desses aqui, quem que repete mais é o 10. Ou seja, na verdade, né, o 10 é o que tem maior repetição, mas qual é o dado que está associado a ele? É o 100. Então, eu posso falar que a minha moda aqui nessa situação é o meu salário aqui de 100. É o número 100. Então, cuidado para você não cair nessa coisa assim. Quem que é a moda? O 10. Não, vai ter alguma questão fechada que vai te quebrar nisso. O 10 aqui funciona só como uma repetição, a frequência para te falar que o 100 está repetindo 10 vezes. Porque é uma forma de representar os dados é numa tabela. Posso representar isso num gráfico. Posso representar isso colocando um monte de dados um do lado do outro. Um do lado do outro é sempre mais fácil. Se eu colocasse assim, ó, 100, 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 você vai ver que o 100 repete 10 vezes, muito mais que os outros aqui. Que é 600, 600, 600, 600, 200 aqui duas vezes, 500 duas vezes. Você vai ver que o 100 repete mais, suave. A moda é 100. Mas quando você representa aqui numa tabela e tem esse 10 aqui para facilitar essa sintaxe aqui, né? Facilitar essa escrita, você toma cuidado para não responder que a moda seja 10. Ah, porque 10 é maior que todos os números aqui? Ele é o responsável por me dizer que tem maior frequência, mas quem que é o dado que mais repete? É o 100. A mediana é o valor que se encontra no meio quando eu pego esses dados e coloco eles em ordem crescente. Lembra, eu estou mexendo com números eu posso colocar em ordem crescente. Se eu estivesse mexendo ali com bom, gostoso, ruim e tal, não faz sentido pensar em mediana. Então aqui, como eu estou mexendo com os números, nessa tabela, de propósito, eu coloquei ela sem estar na ordem crescente. Ela vem do 100, depois vai para 600, 200 e 500. Então ela está um pouco embaranada.
Ou você coloca isso em ordem, você reescreve, coloca aqui 100, 200, 500 e 600, ou você pode ser esperto. Aqui a frequência vai te dizer a quantidade de dados que você tem no total. Então você tem aqui ó, 10, mais 6, 16, 18, 20. Você tem 20 dados no total, 20 quantidades desses aqui distribuídos aqui. Se você tem 20 dados no total, você pode pensar que são posições. Como você vai ordenar, você tem o primeiro, o segundo, o terceiro, e o primeiro dado que vai aparecer tem que ser o 100. Então se você tem 20 posições, 20 dados aqui, você pode pensar que o valor que se encontra no meio, aqui, é o que estaria mais ou menos entre o décimo e o 11º. Porque lembrando, né, que se eu tenho, por exemplo, 3 dados, vamos supor que eu tenho aqui ó, 100, 200, 300. Eu tenho esses 3 dados aqui. Quem encontra no meio, exatamente no meio, é o 200. Porque ele distribuiu um dado para lá e um dado para cá. É uma balança, ele consegue distribuir na metade exatamente. Então, nessa situação, se eu te perguntasse quem que é a mediana, de cara você responderia que é o 200, que é um dos dados. Mas eu posso ter aqui minha mediana como sendo, não sendo um dos dados. Porque, por exemplo, se eu tivesse aqui 400, ou seja, eu tenho aqui 4 dados. O dado de 100, 200, 300, 400. Eu perguntasse assim, está em ordem crescente, porque tem que estar em ordem crescente. E eu perguntasse assim, olha, fala para mim quem que é a mediana. A mediana é um valor fictício aqui, é um valor fictício assim, né? É um valor que não é um dos dados, que você tem que encontrar, que divide a distribuição no meio. A quantidade que eu tenho de dados para lá, a mesma quantidade de dados que tem para cá. Em termos numéricos, é o que encontra no meio do caminho de 200 e 300. Quem encontra no meio do caminho desses 2 dados, eu posso falar que é a média entre esses dois dados. 200 e 300 somados dá 500 dividido por 2, que é a média que a gente faz, a média simples, dá 250, que é exatamente está no meio do caminho entre 200 e 300. Então eu responderia que a mediana aqui é 250. Ou seja, toda vez que eu tenho a quantidade de pares de dados, que eu tenho 4, 8, 12, 16, 12, a mediana vai ser a média entre o dado que estão contra lá no meio. Então, por exemplo, se eu tenho 4, quem estaria na metade, metade de 4 é o 2, e eu faço a média então entre o 2 e o terceiro, em termos de posição. Então, por exemplo, se eu tenho aqui 20 dados como eu tenho, divide por 2. Está lá na 10ª posição, vou fazer a média com o 11º, porque é um número par de dados. Mas vocês estão careca de saber disso. Então você vai procurar para mim quem está na 10ª colocação e na 11ª colocação. Então quem está na 10ª e 11ª colocação, para a gente poder fazer aqui, olha, a média entre eles para encontrar a mediana. Então vamos lá, vamos contar. Começo pelo 100 porque eu tenho que ser em ordem crescente. Já aqui eu já tenho 10. Já achei o 10º já. Meu 10º dado é 100. Se eu colocasse ele em ordem crescente aqui, ó, um do ladinho do outro, meu 10º dado é 100. Quem que seria o 11º? Seria o próximo depois de 100. O 200, na ordem crescente. Cuidado que não é para ser o 600, na ordem tipo, de leitura da tabela. Então, do 200 aqui, fechou. Então, meu 10º dado aqui é 100 e o 11º aqui é 200. Então, quem se encontra na metade do caminho de 100 e 200? Ou, faça a média entre 100 e 200. 100 mais 200 é 300. Dividido por 2, 150. 150 se encontra na metade do caminho. Ou seja, minha mediana é 150. Então, meu dado de 150 é minha mediana. Porém, ele não é um dos dados que eu te dei ali. Se eu perguntasse assim, na mediana dos salários, existe alguém que receba R$150? Não, mas ele é a mediana daqueles dados. É o que a lei da estatística fala.